devocional aí nasceu. E esse devocional, volume 1, que é o de janeiro, ele faz parte de uma série de devocionais. Nós vamos ter 12 devocionais durante esse ano de 2026. Esse é o primeiro. E essa série é uma série, na verdade, que você vai poder discipular seus filhos. Não é só um momento de oração. Mas você vai fazer isso, gente, com 10 minutos. Não gasta mais que 10 minutos, ok? 10 minutinhos. A forma que eu vou explicar aqui, eu vou demorar uma meia hora para falar para vocês. Mas, na prática, você não vai gastar mais que 10 minutos, porque eu faço aqui com as minhas meninas, não gasta mais que 10 minutos, tá? Que, inclusive, é uma forma lúdica de você trabalhar com eles. Porque ele foi pensado, esse devocional, ele foi pensado teologicamente, ele tem uma teologia por trás, porque ele vai falar, né, sobre uma das bases teológicas cristãs mais importantes, que é o conceito de trindade, porque aqui nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos Jesus e nós temos o Pai, né? Então ele tem um conceito teológico simples, mas é um conceito que a gente vai estar ensinando para as crianças de forma simples. Não nessas palavras que eu estou falando aqui, trindade, não aparece isso não, tá, gente? Só estou explicando para vocês saberem que o que sustenta é uma teologia cristã autêntica, ok? Ele é sustentado psicologicamente. Por quê? Porque ele vai falar de emoções, né? Aqui, o tempo todo, ele vai falar de conflitos. Conflitos que as crianças vivem no dia a dia, na escola, em casa, no parquinho, no supermercado, né? Então, sempre, em todos os devocionais, tem um conflito, tem um sentimento e tem Jesus falando sobre esse sentimento, todos os dias. Então, para a criança se identificar. Então, ele é psicologicamente também correto, porque ele vai falar na linguagem que a criança entende, que é na linguagem emocional, tá? E terceiro, ele é pedagogicamente pensado. Por que pedagogicamente? Por forma que ele está apresentado. Esse devocional, ele fala na linguagem da criança, ele é simples, né? Ele é lúdico. A criança vai poder se ver dentro da cena, a criança vai se ver dentro do que está sendo falado ali. Beleza, gente? Tá comigo aí? Estão me acompanhando? Então, esse devocional, ele é para ajudar você a cumprir o terceiro pilar. Só voltando aqui, por que que esse devocional é importante? Porque ele é a porta de entrada, conexão da família com Deus. Aqui, se você não... Como que eu vou orar todo dia? Como que eu vou fazer isso? Aqui está falando para você, você vai ter 30 dias, 31 dias de como fazer. Entende? Então, não tem como você falar, não sei fazer. Agora você já sabe, ok? Então, falei sobre o devocional e por que que ele tem esses três pilares. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu imprimi, esse aqui é o que eu imprimi, ó. Esse aqui é o que eu uso aqui em casa, tá? Porque quando você adquire ele, você pode baixar o PDF e você consegue imprimir. Estão conseguindo ver? Mais ou menos? Então, esse aqui é o que eu imprimi, tá? Ele é todo colorido, mas você também consegue fazer ele pelo seu celular, sem imprimir, não tem problema nenhum, tá? E aí, eu vou falar para vocês sobre o dia 1, que é esse aqui, ó. Quando eu me sinto ansioso, que é o tema do devocional. Então, todos os devocionais, eles têm duas páginas. Tem essa, vocês estão conseguindo ver, gente? Fala para mim aí, vocês estão conseguindo ver? Beleza, ele tem duas páginas, todos os devocionais aqui, ó. Quando eu me sinto ansioso, e aqui a segunda parte. Então, aqui é a mesma coisa, ó. O segundo dia, então tem aqui quando eu tenho medo de errar, e aqui estão todos os devocionais, são duas páginas. Então, eu tô projetando aqui para vocês o dia 1, tá?
que é esse aqui, quando eu me sinto ansioso, beleza? Então, essa parte que está projetada na tela de vocês, essa parte de cima aqui, ó, que é o título do devocional, tá, gente? E esse título, né, que é o tema do dia, ele não é só um tema bonito, não, tá? Aqui a criança, ela vai aprender a dizer: eu me sinto assim, eu me senti assim, aquilo que eu estava sentindo era ansiedade, né? Então, esse porquê que da primeira parte, aqui, nessa parte, o título, ele dá nome para aquilo que a criança sente, né? Muita criança sente ansiedade, mas não sabe chamar isso de nome, às vezes ela fala que é dor na barriga. Então, devocional, quando eu me sinto ansioso, a criança vai entender, quando ela sentir isso, olha, eu estou ansiosa, né? Então, isso ensina duas coisas. Eu posso falar sobre o que eu sinto e o que eu sinto não manda em mim. Por quê? Porque você, durante o devocional, a gente vai ensinar para a criança que, apesar dela estar sentindo ansiedade, Jesus vai entrar na cena, né? Essa ansiedade não vai mandar nela. Quem manda é Jesus. Então, essa primeira parte existe para abrir a porta. E não é só para a criança parar de sentir, mas para ela entender o que ela está sentindo. Quando isso acontece, eu não estou sozinho, né? Quando eu me sinto dessa forma, eu não estou sozinho. Então, aqui, por exemplo, como você pode conduzir? Você lê o título devagar, né? E você pode perguntar para sua criança: você já sentiu isso alguma vez? Você sabe o que é isso, mas sem investigar. Coisa simples. Ela vai dizer sim, não, né? Coisa simples, tá? Então, aqui a primeira parte é para isso que ela existe, ok? E aí, gente, vocês que fizeram a inscrição, vocês receberam esse manual aqui, ó, o manual de uso do devocional, tá? Então, esse material é o manual de uso, que é o que eu estou explicando cada parte, vocês receberam no e-mail de vocês, ok? Aí depois nós temos a segunda parte do devocional, né? Mais para baixo aqui, ó. Aí nós temos aqui o versículo do dia, né? Então, depois do tema, nós vamos ter o versículo do dia. Esse versículo do dia também está aí, não é por acaso, ele está aí para a gente dizer para a criança que a gente está dizendo da Bíblia, da palavra de Deus. Se possível, esteja até com a Bíblia na hora, né? Para você poder ler esse versículo para a criança, para ela saber que esse versículo está na Bíblia. Então, o versículo não é um enfeite, ele é uma âncora, né? Quando a ansiedade chega, né, a mente corre para o futuro. Então, é um exemplo que você vai dar. Cada dia aqui é um tema diferente, mas aqui você precisa entender que esse versículo está aqui para dizer que Jesus está com a pessoa, Jesus está com a criança, independente do que acontecer, né? Então, você pode dizer, né, que Jesus está todos os dias com ela, né? Que Jesus está dizendo que está com você. Então, é explicar isso de forma simples. A parte 3 aqui do devocional, é essa parte aqui, ó, que fala, né, que Jesus ensinou para os discípulos a não viverem ansiosos, confiando no cuidado diário do Pai, né? Então, aqui você vai conectar o tema ao que Jesus falou, né? Aqui é o momento da conexão, né? O alvo aqui não é não sentir, né, gente? Porque, inclusive, nós, enquanto mães, a gente quer que os nossos filhos não sintam. E, inclusive, porque muitas vezes nós fomos impedidas de sentir, né? Sim ou não? Quantas de nós, enquanto crianças, não podíamos sentir? Apanhávamos quando sentíamos, né? Então, aqui a gente vai dizer para o nosso filho que sentir não é errado, mas o que você vai fazer com o que você sente é que é a grande coisa, né? E que Jesus está com você quando você sente, tá? Então, a parte 3 aqui. Depois nós temos a parte 4, que é essa de baixo aqui, ó, entendendo a emoção. E aqui, gente, é muito bom para nós também, que talvez você, mãe, não sabe o que é emoção, né?
Talvez você não sabe explicar o que que é ansiedade, o que que é sentir ansiedade. Aqui tá, ansiedade é uma explicação muito simples, não tem nada de científico aqui, ó. Ansiedade é quando o nosso coração fica apertado, acelerado, mesmo quando não acontece nada de ruim. Às vezes sentimos isso ao acordar, antes de dormir, pensamos que algo vai dar errado. Hoje vamos aprender como que Jesus entra nesse momento, né? Então, isso aqui não é bom só para a nossa criança, não, isso é bom para a gente também. Então, essa aqui é a parte 4. E a parte 5, que é mais embaixo aqui, que está aqui embaixo, aqui, ó, que são os personagens. Por quê? Porque cada dia, gente, nós vamos estar, os personagens vão estar nos ajudando durante o devocional. Como que os personagens vão nos ajudar? Os personagens da turma do Natanaelzinho. Quem aqui conhece a turma do Natanaelzinho? Quem já viu os vídeos que eu estou produzindo da turma? O que que vocês estão achando, gente? Me conta aí. Quem não viu ainda, vai lá no nosso Instagram, né? Para você conhecer os personagens da turma. E aí, quem adquire esse devocional recebe também, gente, um arquivo com os personagens da turma. Aqui, ó, para você recortar, tá? Ficou legal, né, a pastora André em desenho animado. Então, para você recortar, aqui tem você recebe todos os personagens da turma com a cara das emoções, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui é a Pri. Aqui, ó, essa aqui é a Pri, né? Aqui, ó, é a Pri serena. Aqui é a Pri com raiva. Tá vendo? Deixa eu ver se tem outra Pri cortada aqui, porque eu não cortei todos. Ah, tá. Aqui tem a Pri triste, ó. A gente vai estar ensinando alfabetização emocional para as nossas crianças através dos personagens, tá? Então, essa aqui é a Pri, só para quem não conhece aí, ó. Essa é a Pri, esse aqui é o Natanaelzinho, essa aqui é a Mari, essa é a Mari, e esse aqui é o Lipe, tá? Esse aqui é o Lipe que tá com medo, ó. Mas todos eles têm eles em todas as versões, tá? E tem, é lógico, não poderia faltar, tem o Jesus também, da turma do Natanaelzinho. Aqui eu preguei no palitinho de picolé. Aqui, gente, a Ananda rabiscou aqui atrás. E ele tá assim, com o bracinho, assim, ó, porque na hora que a gente tá contando a história, ela pega Jesus e abraça o personagem, assim, ó. Acho lindo isso. Então, esse aqui é Jesus. Então, os personagens, porque em cada... Não tá conseguindo ver, Jane? Oh, meu Deus. Mas aqui. Então, esses personagens, eles estão aqui, também não são por acaso, tá? Eles estão aqui por quê? Porque os personagens, eles são uma ponte emocional, tá? A criança aprende melhor quando ela vê alguém como eu vivendo alguma coisa. Nossa, como eu. O Lipe tá triste como eu. A Pri ficou com raiva como eu. Então, a criança, ela aprende muito melhor quando ela vê alguém como ela, né? Então, os personagens, eles são essa ponte emocional, tá? Então, você pode dizer assim, olha, hoje na história, porque logo na primeira página do devocional já tem lá o nome dos personagens. Então, você separa os bonequinhos do devocional, né? Você já separa eles, deixa separadinho, e você vai dizer assim, ó, hoje nós vamos conhecer a história que no caso aqui é o Natanaelzinho, né? Deixa eu ver quem que é. É o Natanaelzinho. É o Natanaelzinho, que é o que fica ansioso. Aqui é o Natanaelzinho ansioso. Então, separa o Natanaelzinho, a Pri também está na história, separa a Pri e Jesus. Então, o primeiro devocional são esses três personagens aqui, ó. A Pri, Natanaelzinho e Jesus. Aí você vai dizer para sua criança, hoje nós vamos entender o que aconteceu com o Natanaelzinho quando ele ficou ansioso. E aí você vai entrar, então, na parte 6, que é
a parte da história, né? E aí, nessa história, aí é a hora da história, né? Que aqui tem uma história simples, né? Mas é uma história que vai conectar a ansiedade a Jesus e a palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa história do dia o Natanaelzinho acordou com um aperto no peito, né? A respiração dele estava curtinha. Por quê? Porque ele pensou, e se for difícil? E ele foi para a escola devagar, sem vontade de brincar. Mas a Pri, chegando na escola, a Pri percebeu. Aí tem os de laranja aí, ó, que é a hora de você levantar o bonequinho, tá? A Pri percebeu que ele estava triste. A Pri se aproximou e disse: Natanaelzinho, você está mais quietinho hoje? O que aconteceu? Aí ele responde: eu acordei com o coração apertado. Você levanta os bonequinhos e vai contando a história. Quando de repente Pri ficou ao lado dele, foi nesse silêncio que Jesus chegou. Levante o bonequinho de Jesus. Jesus disse: Nath, eu estava com você quando você acordou. Às vezes o coração sente antes de entender, mas eu entro no seu dia antes de qualquer medo aparecer. Nath respirou fundo e Jesus continuou: vamos falar com o Pai juntos? Aí aqui, gente, essa parte é uma parte muito importante, porque aqui a gente vai falar com as crianças, né, sobre a oração, porque Jesus nos ensinou a falar com o Pai, né? Tudo que pedes ao Pai, entre e fale com o Pai, né? Jesus, ele nos ensina a orar ao Pai. Então, pensem que aqui também tem um outro conceito teológico correto. Jesus, ele é o caminho para o Pai, que inclusive é o tema desse devocional, esse primeiro episódio, né, do nosso devocional. Jesus é o caminho para o Pai. Aqui Jesus, ele conduz os discípulos para o Pai. Vocês percebem, gente, que o que a gente está construindo aqui no coração da criança? Aí a criança pode dizer, mas eles viram Jesus, eu não estou vendo Jesus. É hora da gente falar do Espírito Santo. Mas Jesus está aqui mesmo sem a gente ver, através do Espírito Santo. Nós podemos falar para ele e ele vai estar, e o Pai vai estar ouvindo as nossas orações através do Espírito Santo. Entende? A gente vai estar ensinando isso para as nossas crianças. E aí tem uma oração aqui guiada, né? É Jesus guiando a oração de Pri Natanaelzinho, e ao mesmo tempo você pode fazer também essa oração com os seus filhos, ok? Então, essa é a parte 6 aqui da história, a parte 6 do devocional. Aí tem a parte 7, que é uma parte também super importante, que é o diálogo entre a mãe e o filho. Depois que contou a história, né? Aí tem essa parte aqui, ó, essa laranjadinha aqui do ladinho aqui. São 3 perguntas simples. Filho, você já acordou alguma vez com o coração apertado, como o do Natanaelzinho, né? Eu até contei um dia que em uma dos nossos devocionais aqui sobre ciúme, né? Que tem um aqui quando eu sinto ciúme, a Yasmin, ela abriu o coração, né? Falando pra gente sobre o ciúme dela com relação à irmã. Qual irmão que não tem ciúme de outro irmão, né, gente? Isso é muito comum, mas dar espaço para eles falarem sobre isso é muito saudável. É muito saudável. A gente sabe que eles têm ciúme, mas quando eles conseguem verbalizar isso no momento do devocional ali, isso é saudável para a criança, é saudável para o pai poder reafirmar, para a mãe poder reafirmar o amor, né? Então, essas perguntas aqui, elas vão fazer conexão do que Natanaelzinho viveu, do que o filho sente e do que Jesus falou. Então, são 3 perguntas, né? Então, por exemplo, nessas aqui, olha. O que seu corpo sente quando você fica ansioso? O que você gostaria que Jesus fizesse quando isso acontecer de novo, né? Então, aqui a gente está conectando tudo. Nós estamos conectando Jesus, o sentimento e a história. Tudo conectado. De uma forma bem simples, né, gente? Muito simples.
E aí, aqui tem a parte 8, que aqui, olha, sugestões para a mãe suprir uma necessidade emocional do filho ou da filha. Essa parte aqui nós vamos nos aprofundar nela em outros momentos, né? Talvez na live no encontro de fevereiro, eu falo com vocês sobre as 5 necessidades emocionais que toda criança tem. E essas necessidades, quando elas não são supridas, elas elas podem se tornar esquemas emocionais, né, que são os chamados traumas, né? Os traumas, na verdade, são necessidades emocionais não supridas, tá? Que provocam feridas emocionais aí. Mas qual que é o grande problema, gente? Muitas vezes nós, enquanto mães, temos dificuldade de suprir as necessidades emocionais dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não tivemos as nossas necessidades emocionais supridas quando nós éramos crianças. Entende? Que aqui a gente entra de novo. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Né? Seu pai e sua mãe não vão conseguir te dar mais, porque você já cresceu. Mas o pai pode te dar. Amém? Se você não teve. Por quê? Porque o pai quer que você supra as necessidades dos seus filhos também. Então, o pai vai suprir as suas necessidades, né? Então, nós vamos falar sobre essas necessidades também, as necessidades da mãe e as necessidades do filho, tá? Mas aqui todo dia tem uma dica, mesmo sem você saber o porquê que você vai, a gente vai conversando sobre isso, né? Aqui você pode, depois dessa conversa, depois de falar com o pai, eu te dou 3 alternativas aqui, você pode escolher só uma, para naquele momento ali você vai suprir uma necessidade emocional, né? Filho, você quer um abraço longo amanhã quando você acordar? Posso te ajudar quando você acordar assim? Ou vamos combinar um sinal para você me avisar quando o seu coração apertar, né? Então, aqui você vai estar. Qualquer uma dessas 3 aqui, você vai estar suprindo necessidades emocionais, né? Que é da validação do sentimento, né? Isso é uma necessidade. Uma das 5 necessidades é ter os sentimentos validados, né? Então, aqui, por exemplo, qualquer uma dessas 3 vai estar suprindo essa necessidade de validação das emoções do seu filho. Então, todo dia tem 3 opções aqui para você escolher, tá? Depois de tudo, e essas opções que eu dou aqui são todas conectadas com o tema do dia, ok? E aí depois nós temos a parte 9. A parte 9 é a oração da mãe pela criança. A mãe ora pela criança, né? Pai, guarda o quarto. Tem uma sugestão de oração aqui, mas você não precisa de fazer ela exatamente do jeito, tá, gente? Você pode fazer sua própria oração, né? Do jeito que você quiser, mas aqui, para as mães que não têm o hábito ainda, né? Você pode usar ela como exemplo, tá bom? Então, aqui, Pai, guarda o coração do meu filho, que ele sinta a tua presença antes mesmo de abrir os olhos, que o dia comece com paz, continue contigo. Jesus te peço, em nome de Jesus, amém. Tá? Então, aqui você vai estar orando. E depois tem a oração espontânea da criança. Então, aqui, depois que você ora por ela, você vai dizer, vai incentivar a criança a fazer a sua própria oração do jeito dela. Gente, aqui você está ensinando sua criança a orar. Olha só que coisa maravilhosa. 2 coisas acontecem aqui nessa parte 9. Você vai estar abençoando essa criança, orando por ela vai se sentir coberta espiritualmente. Gente, eu me lembro quando eu era criança, a oração da minha mãe era um trem muito louco. Eu amava a oração da minha mãe. Às vezes, qualquer dor que eu tinha, eu falava, mãe, vem cá orar para mim, né? E aquilo era tão. E eu tenho essa memória, né? Emocional. Isso é maravilhoso. Então, essa oração, gente, vai ficar gravada. A minha mãe orava para mim quando eu era criança. E aqui você vai estar ensinando ela também a orar do jeito dela. Você não vai dizer que está certo, que está errado. Deixa ela orar do jeito dela até ela aprender. E quando você ora por ela também, você está ao mesmo tempo ensinando ela como ora. Beleza? E aí a parte 10
que é uma parte muito legal também. Momento da mãe ou pais, o gatilho do dia. Gente, está aqui embaixo, ó. É a última coisa. Apesar de ser a última coisa, ela pode também ser a primeira coisa, tá? Porque eu te sugiro que você, ao adquirir o seu devocional, você não pega ele simplesmente e lê para sua criança, não. Você vai pegar, você vai ler ele com antecedência, é para você saber o que, que tem ali, qual que é o tema, para você dominar o tema, né, gente? É excelência, né? A gente precisa ter. Então, você vai ler primeiro, e que esse momento aqui, ó, seja o seu momento de devocional, o seu momento, o seu tempo a sós com Deus daquele dia, ele seja esse aqui, ó, hoje também, por exemplo, o dia da ansiedade, né? Hoje também pode ter algo que apertou seu coração. Conte isso ao Pai. Ele entra no seu dia também. Então, aqui, essa parte é a ministração do Pai para você. Talvez esse dia é o dia que você vai estar ansiosa também, porque mãe também fica ansiosa, né, gente? Mãe também fica ansiosa, mãe também fica triste, mãe também fica com raiva, mãe também tem ciúme, mãe também fica frustrada, né? Então, tem essa parte aqui também que você pode usar como tema do seu devocional com Deus, de algo de você, da sua conexão com o Pai. Certo, gente? Vocês concordam comigo que esse devocional ele abrange os três pilares? Conexão da mãe com Deus, conexão da mãe com os filhos, conexão da família com Deus, né? Esse devocional é a porta de entrada, né? Aqui você vai conseguir já fazer, já vestir a camisa de mãe profética e iniciar. E lembrando, gente, ser mãe profética não é ser mãe perfeita, é ser mãe presente. Amém? É ser mãe consciente, mãe que sai do piloto automático, uma mãe que está entendendo o que, que ela está fazendo ali, ou pelo menos ela está buscando entender, né? Que a gente também não entende tudo, não, tá? De uma vez não, mas a gente estando buscando a entender, né? Com certeza já é uma grande bênção para os nossos filhos. Amém, meninas? Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho, né? Eu quero saber, porque quem está me acompanhando aí, eu não fiz muita propaganda desse devocional, tá? Eu não mandei link para ninguém lá no privado. Vou fazer isso a partir de agora. Por que que eu não fiz? Porque eu queria ter esse momento com vocês. Porque o meu objetivo, gente, não é vender devocional apenas. É lógico que a venda dos devocionais ajuda no meu ministério, ajuda no meu sustento, mas eu não quero que você compre esse devocional para ele ficar gastando espaço na mídia do seu celular, né? Eu quero que você compre porque você entendeu o que que é para você fazer. Você entendeu que isso aqui é uma ferramenta. Entende? Isso aqui é uma ferramenta extremamente útil na sua casa. E que você vai ter o suporte, né, dos nossos encontros, das nossas redes sociais. Você vai ter continuidade, só para vocês terem uma ideia, tá? Nesse primeiro quadrimestre, esse primeiro quadrimestre já está todo pronto, tá? Em fevereiro, nós vamos trabalhar panorama bíblico com as crianças. Nós vamos ensinar a Bíblia, elas manusearem a Bíblia. Tudo com a ajuda de Jesus ali, tá? E através da turma do Natanaelzinho. Em março, nós vamos falar sobre graça, entende? E assim por diante, na sequência. É realmente um discipulado contínuo. Você que é mãe, que quer realmente ter algo que seja contínuo, não é algo que você vai começar a fazer agora e vai parar amanhã, não. É começar para não parar mais, né? Isso vira hábito. Assim como você tem o hábito de tomar banho, de comer, de se alimentar, de escovar dente, que ter esse momento na sua casa também seja um hábito.
seja inegociável.